Isso. Economia. Sigamos, economia. Banco Central divulgou nessa semana vários documentos sobre a saúde econômica do país e o Pedro fez aquele resumo delicioso para a gente poder entender que bosta é essa. Tem coisas boas e tem coisas ruins. E tem coisas que dependem. Tá, como Nem tudo na todo vida. mundo vai ganhar, nem perder, mas todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Vou ser breve aqui e aí a gente pode abrir um pouco mais os assuntos que vocês acharem mais interessantes. Eu já tenho uma pergunta. O que tem bom que foi destacado como acima da média? O cenário aqui no Brasil está mais que resolvido do que lá fora. Boa. Em comparação lá, em que não se sabe ainda quando vai começar a voltar a crescer a economia, quando eles vão reduzir juros, se é que isso vai acontecer ainda nesse primeiro semestre. Aqui a gente já tem um plano bem resolvido e está dando tudo certo. Estão descendo os juros e aí a perspectiva é de que a economia volte a se aquecer. Marolinha. Exatamente. Uma coisa que a gente já comentou aqui e que o Banco Central respondeu foi a relação entre o nosso juro aqui e o juro americano. Alguns analistas econômicos, eles criticam se o Brasil descer demais o juro e ficar muito perto dos Estados Unidos, a gente vai perder a atratividade para trazer recurso para cá. Porque a pessoa fala, olha, você está pagando a mesma coisa aqui do que nos Estados Unidos e o risco no Brasil é infinitamente maior, eu vou botar meu dinheiro lá fora. E aí, isso acaba levando dinheiro daqui para lá, porque as coisas são muito fluidas e isso desvaloriza a nossa balança comercial. Então, pelo menos aqui no Brasil, está tudo muito bem resolvido, está tudo muito bem acordado. Certo. O Banco Central tem feito um trabalho muito bom de comunicação, também vale elogiar, de colocar tudo muito claro o que ele está lendo e o que ele propõe de solução para isso. Mas o ministro Marinho mandou o Campos Neto estudar, né? Você viu? Vai estudar os fundamentos da economia. Presidente do Banco Central. É a economia, estúpido. O que tá ruim aqui no Brasil? Agora eu quero perguntar. Tá muito preocupante a inflação dos alimentos e não é necessariamente um preço que a gente controla, não é um setor que a gente controla. Por quê? Por mais que a gente produza os nossos alimentos aqui no Brasil, a gente tem uma exportação muito grande, a gente tem uma produção de soja que busca atender outros setores da cadeia produtiva dos alimentos, também muito pujante. Então, além do que, a gente depende do câmbio para vender e para comprar e a gente depende também da situação na Ucrânia para trazer fertilizantes para cá. Então, não é uma coisa que vai se resolver tão cedo por essa questão e isso impacta muito o bolso de quem é pobre, porque a participação do gasto com comida é maior. A gente está vendo também um reaquecimento do setor imobiliário, então isso também afeta o preço de aluguel. O que tem de interessante nesse cenário que o Banco Central montou é que energia está tudo certo. Não vai ter seca, não vai ter uma safra ruim de cana-de-açúcar, então combustível, termoelétrica, o que a gente consome está tudo tranquilo. Exatamente. E aí o que depende, né? Um dos fatores que eu acho que impacta todo mundo que está vendo o Rivo News agora é emprego. O Banco Central está olhando para o índice de emprego e está falando, olha, o emprego está muito bom. Está tão bom que está ruim. Porque está todo mundo empregado, o desemprego está baixo, as empresas não vão conseguir oferecer salários baixos. Isso coloca mais dinheiro na economia, coloca dinheiro na mão de quem gasta. E pressiona a nossa inflação. E pressiona a inflação. E eu queria pedir para quem está ouvindo a gente que prestasse muita atenção nisso que o Pedro está dizendo, porque isso vira meme toda hora nas redes sociais. As pessoas, né, com aquela soberba, achando que não faz nenhum sentido. Faz todo sentido o que o Pedro está dizendo. Existe um problema de você ter um emprego absoluto num cenário de inflação que a gente está vivendo agora. Exatamente. Então não é militante de redação, tá querendo encontrar problema no avanço, na redução do desemprego. É uma conta direta. É uma conta direta. Você tem mais dinheiro circulando na economia, os preços vão subir. Oferta, demanda clássica, gente. Mas tem um fator que que às vezes a gente não considera tanto, que foi os desdobramentos da reforma trabalhista e quanto isso impacta esse número do desemprego. Porque o desemprego ele só foi tão baixo assim no Brasil no Lula 1. Perdão.
2014, eu tô confundindo com outra matéria. Dilma. Dilma, que eu acho que chegou a 6%. Foi Tá. uma fase muito boa. Sim. Mas a gente não tinha a flexibilização que a gente tinha para ter alguns serviços como iFood, Uber. Isso tem tirado gente... A suposta qualidade do mercado de trabalho, né? Exatamente. E a gente também era uma época em que quem não era trabalho formal era informal. Agora a gente está trazendo uma parte desses informais para dentro da economia e eles estão sendo contabilizados. Então, até que ponto que os 7% de hoje não equivale a uns 6% Sim. de uns E só anos para atrás? explicar para vocês, gente, quando se faz conta de desemprego lá no IBGE, que eles fazem o cálculo oficial, né? Tem o CAGED e tudo, mas o CAGED vem de trabalho de carteira assinada, né? Quando o IBGE faz cálculo, a pergunta que ele faz é: você está ocupado? Ocupado é: se você estiver ganhando dinheiro vendendo bala na banca, você está Sim. empregado para o IBGE. Ele não te considera como alguém desempregado. Para ser desempregado, você precisa estar efetivamente procurando emprego, né? Desempregado é quem está procurando emprego sem encontrar. Porque não entram os desalentados, né? Que são as pessoas que depois Que de 4 desistiram. meses de procura desistiram. Então, às vezes, o desemprego... ele diminui porque a pessoa virou uma desalentada. Exatamente. E não entendeu? mais uma... Então, quem é o desempregado? É quem está na rua procurando uma forma de fazer dinheiro. Independentemente se é com carteira assinada, se é fazendo Uber, se é vendendo bala, se ela está ganhando algum tipo de dinheiro com sua força de trabalho, ela não Sai é da considerada estatística. desempregada. O Paulo Andrade pergunta, esse movimento dos motoristas de aplicativos serem regularizados tem a ver? Tem tudo a ver. A iniciativa, Com inclusive, foi certeza. encampada pelo ministro do Trabalho, Rogério Marinho. Sim. Rogério Marinho, não. A Rogério minha... Marinho? O do trabalho, não, Paulo... Paulo Poxa, alguma coisa? Jesus. Não, Paulo Marinho também é PSDB. Enquanto a gente procura, a minha... Como é um esqueci dele. assunto complexo, a minha interpretação disso é que a gente teve um aumento da desigualdade Luiz muito Marinho. grande. Luiz Marinho. Luiz boa. Marinho. Ele era do mar, a gente só não sabia de qual. Isso, sabia que ele era primo do Dr. Roberto. Se eu puder oferecer isso, e aí vale a pena, eu acho, sempre ler mais sobre o assunto, é que houve um aumento da desigualdade muito grande durante a pandemia. Então, esse movimento, pelo menos de que o trabalhador ganhe um pouco mais de força na hora de negociar o trabalho, não é de todo ruim. Não é o que o Banco Central está pintando. Apesar de que a gente vai ter que prestar atenção na inflação.